No meio de uma viagem que prometia ser a perfeita escapada, Cláudio e Mariana estavam finalmente prontos para uma pausa. O motorhome, que os havia levado por trilhas cênicas e paisagens encantadoras, agora os deixou exaustos. O cansaço, acumulado durante o dia, havia tomado conta, e eles sabiam que precisavam de uma boa noite de sono. Avistaram uma pequena estrada de terra que parecia promissora, tranquila e ideal para um descanso rápido. Decidiram então seguir por ali. O motorhome balançava suavemente enquanto avançavam pela estrada irregular, até que um estrondo repentino cortou o silêncio. Um som de quebra ecoou no ar, e o coração de Cláudio e Mariana acelerou com o susto. Imediatamente, desceram para investigar o que havia acontecido. Para o choque e o horror deles, descobriram que haviam destruído várias lápides de um pequeno cemitério, escondido à beira da estrada. A cena era perturbadora, com as lápides quebradas e espalhadas pelo chão, em um contraste sombrio com a tranquilidade do local. O medo começou a invadir o casal, mas o senso de responsabilidade os impulsionou a tentar consertar o que fosse possível. Enquanto arrumavam as lápides de maneira apressada e desajeitada, um som estranho começou a se formar ao redor deles. Eram vozes indistintas, sussurros inquietantes e gritos distantes que pareciam surgir das sombras da noite. A escuridão ao redor parecia se intensificar, e o vento, que antes era brando, agora cortava com um frio penetrante. No meio da tensão crescente, ouviram um barulho agudo e metálico de um portão se abrindo lentamente. Com o coração na garganta, olharam na direção do som e viram uma pequena capela à distância. Uma única vela estava acesa na parede da capela, lançando uma luz fraca e vacilante que iluminava a entrada de forma sinistra e enigmática. O medo tomou conta de Cláudio e Mariana, e o instinto de sobrevivência se fez presente. Eles correram de volta para o motorhome, apenas para encontrar que o veículo, normalmente confiável, não dava partida. O pânico se instalou rapidamente, enquanto as vozes ao redor deles se tornavam mais altas e mais perturbadoras. O pânico tomou conta do motorhome quando batidas começaram a ecoar de todos os lados, como se algo ou alguém estivesse tentando forçar a entrada. O som das batidas se intensificava a cada momento, sincronizando-se com o ritmo frenético dos corações de Cláudio e Mariana. De repente, pedras começaram a ser arremessadas contra os vidros do motorhome, vindo de todas as direções. O estilhaçar dos vidros aumentava a sensação de terror, enquanto as pedras continuavam a atingir o veículo com uma precisão aterradora. O medo de uma invasão iminente era palpável, e o desespero crescia à medida que tentavam em vão ligar o motor. Cada tentativa de dar partida no motor parecia uma eternidade em meio ao caos que se desenrolava ao seu redor. A tensão era quase insuportável, e o motor parecia teimosamente inerte, não dando sinal de vida. Cláudio e Mariana se olhavam com desespero, sem saber o que fazer enquanto as pedras continuavam a bater contra a lataria e os vidros do motorhome. O tempo parecia se arrastar, e o medo os envolvia em uma espiral crescente de pânico. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade de tentativas frustradas, o motor do motorhome deu um sinal de vida. O ronco do motor funcionando foi um alívio momentâneo, mas a chuva de pedras continuava, quebrando mais vidros e intensificando o terror que sentiam. Cláudio, com o coração acelerado, não hesitou. Ele acelerou o veículo com toda a força que pôde, e o motorhome disparou pela estrada de terra, deixando para trás o campo de terror que haviam enfrentado. As pedras ainda batiam contra a lataria do veículo, mas a sensação de movimento trouxe uma fagulha de esperança. Sabiam que não poderiam parar até estarem muito longe daquele lugar sinistro. Mariana lançou um último olhar para trás, observando a capela desaparecer lentamente na escuridão da noite. As vozes e os gritos que antes ecoavam em torno deles foram se distanciando, tornando-se meros sussurros na vastidão da escuridão.
No entanto, a sensação de terror ainda permanecia, gravada profundamente em suas mentes. O medo de que algo ou alguém pudesse estar o seguindo era palpável, e a certeza de que não poderiam parar novamente tão cedo era inabalável. O motorhome, apesar dos danos evidentes, avançava firme pela estrada principal, distantes do pesadelo que haviam enfrentado. O interior do motorhome estava mergulhado em um silêncio pesado, um contraste gritante com o caos absoluto que haviam vivenciado momentos antes. A estrada à frente parecia agora mais tranquila e segura, mas os corações de Cláudio e Mariana ainda batiam acelerados, pulsando com o eco do susto que haviam sentido. Eles dirigiam em silêncio, cada um processando o terror que havia se desenrolado. Os olhares trocados entre eles carregavam mais significado do que qualquer palavra poderia expressar. Havia uma compreensão silenciosa do horror que acabavam de enfrentar e da necessidade de seguir em frente. Haviam sobrevivido a uma noite que se tornaria um pesadelo indelével em suas memórias. O cemitério, a capela, os sussurros sinistros e a chuva de pedras. Tudo isso formava um pesadelo do qual finalmente estavam se afastando. Determinaram que não fariam mais paradas em lugares desconhecidos. A segurança agora se tornava a prioridade, e cada quilômetro percorrido seria feito com extrema cautela. A adrenalina ainda pulsava em suas veias, mas havia um conforto na sensação de estarem se distanciando do perigo imediato. Embora a estrada à frente parecesse mais segura, a lembrança daquela noite os acompanharia para sempre. O motorhome seguia adiante, mas o medo de uma nova parada perigosa mantinha Cláudio e Mariana alertas. Eles compreendiam agora que a jornada poderia estar repleta de surpresas inesperadas, mas algumas delas eram melhor evitadas. A viagem continuava, e a experiência daquela noite se tornaria uma lição vital para o futuro. Com a decisão de avançar com mais cuidado, estavam preparados para enfrentar o que viesse, mas sem jamais esquecer o que haviam vivido naquela noite aterrorizante.